Mulheres que correm com lobos, Clarissa Pinkola Estés. Introdução, página 25. As mulheres que vêm com a alma. De que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres? Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra, passamos a ver não com 2 olhos, mas com a intuição que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos o mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como uma louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica delimitar territórios, encontrar nossa matilha, ocupar nosso corpo com segurança e orgulho independentemente dos dons e das limitações desse corpo. Falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição, do pressentimento inato, às mulheres, adequar-se ao próprio ciclo. Descobrir aquilo que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. O arquétipo da mulher selvagem, bem como tudo que está por trás dele, é o benfeitor de todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras e de todas as que procuram e as que encontram. Pois elas todas se dedicam a inventar, e essa é a principal ocupação da mulher selvagem. Como toda arte, ela é visceral, não cerebral. Ela sabe rastrear e correr, convocar e repelir. Sabe sentir, disfarçar e amar profundamente. É intuitiva, típica e normativa. É totalmente essencial à saúde mental e espiritual da mulher. E então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de história, é a alma feminina. No entanto, ela é mais que isso. Ela é a origem do feminino. É tudo que for instintivo, tanto do modo visível quanto do oculto. Ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Ela é a força da vida, morte e vida. É a incubadora. É a intuição, a vidência. É a que escuta com atenção e tem o coração leal. Ela estimula os humanos a continuarem a ser multilingües, fluentes no linguajar dos sonhos, da paixão, da poesia. Ela sussurra em sonhos noturnos, ela deixa o seu rastro no terreno da alma da mulher, um pelo grosseiro e pegadas lamacentas. Esses sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la, libertá-la e amá-la. Ela é ideias, sentimentos, impulsos e recordações. Ela ficou perdida e esquecida por muito, muito tempo. Ela é a fonte, a luz, a noite, a treva e o amanhecer. Ela é o cheiro da lama e a perna traseira da raposa. Os pássaros que nos contam segredos pertencem a ela. Ela é a voz que diz por aqui, por aqui. Ela é quem enfurece diante da injustiça. Ela é quem gira como uma roda enorme. É a criadora de ciclos. É à procura dela que saímos de casa. É à procura dela que voltamos para casa. Ela é a raiz estrumada de todas as mulheres. Ela é tudo o que nos mantém vivas quando achamos que chegamos ao fim. É a geradora de acordos e ideias pequenas e incipientes. É a mente que nos concebe. Nós somos os seus pensamentos. Onde ela está presente? Onde se pode senti-la? Onde se pode encontrá-la? Ela caminha pelos desertos, bosques, oceanos, cidades, nos subúrbios, nos castelos.
Ela vive entre rainhas, entre camponesas, na sala de reuniões, na fábrica, no presídio, na montanha da solidão. Ela vive no gueto, nas universidades e nas ruas. Ela deixa pegadas para que possamos medir nosso tamanho. Ela deixa pegada onde quer que haja uma única mulher que seja solo fértil. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Ela está na lágrima e no oceano. Está no câmbio das árvores que os une à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos, vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente e tem um lugar à nossa mesa. Fica atrás de nós numa fila e segue à nossa frente quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Ela vive no verde que surge através da neve, nos caules farfalhantes do milho seco do outono. Ali onde os mortos vêm ser beijados e para onde os vivos dirigem suas preces. Ela vive no lugar onde é criada a linguagem. Ela vive na poesia, da percussão e do canto. Vive de semínimas e apojaturas, numa cantata, numa cestina e no blues. Ela é o momento imediatamente anterior àquele que somos tomados pela inspiração. Ela vive num local distante que abre caminho até o nosso mundo. As pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da mulher selvagem. No fundo, estão pedindo provas da existência da psique. Já que somos a psique, somos também a prova. Cada uma e todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova do inefável numen feminino. Nossa existência é paralela dela. Nossas experiências internas e externas com ela são essas provas. Nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela e os nossos sonhos noturnos, pensamentos diurnos em nossos anseios e aspirações são as confirmações de que ela existe. O fato de nos sentirmos desoladas na sua ausência, de ansiarmos por sua presença quando dela estamos separadas. Essas são as manifestações de ela ter passado por aqui. Fiz meu doutorado em Psicologia Etnoclínica, que é o estudo da psicologia clínica aliada à etnologia, dando esta última ênfase ao estudo da psicologia de grupos e, em especial, de tribos. Meu pós-doutorado foi em Psicologia Analítica, o que me qualifica para trabalhar como analista junguiana. Minha experiência pessoal como contadora, mesemendó, poeta e artista, molda da mesma forma meu trabalho como os analisados. Às vezes pedem-me que diga o que faço no consultório para ajudar as mulheres a voltar à sua natureza selvagem. Dou uma ênfase substancial à psicologia clínica e de desenvolvimento e uso o ingrediente mais fácil e mais acessível para a cura, as histórias. Acompanhamos o material fornecido pelos sonhos do paciente, material que contém muitas tramas e enredos. As sensações físicas e as recordações do corpo da analisada são também histórias que podem ser interpretadas e trazidas para o nível consciente. Além disso, ensino uma forma de poderoso transe interativo que aproxima a imaginação ativa de Jung. E isso também produz histórias que elucidam ainda mais a viagem psíquica da paciente. Entramos em contato com a natureza selvagem através de perguntas específicas e através do exame de contos de fadas, histórias do folclore, lendas e mitos. Na maioria das vezes, conseguimos com o tempo descobrir o mito e o conto de fadas condutor, que contém todas as instruções que uma mulher necessita para seu atual desenvolvimento psíquico. Essas histórias compreendem o drama da alma da mulher. É como uma peça de teatro, com instruções sobre o palco, os personagens e os acessórios. O ofício de fazer é uma parte importante do trabalho. Esforço-me para capacitar minhas pacientes, ensinando-lhes o ofício antiquíssimo das mãos, entre elas a confecção de amuletos e talismãs, sendo que eles podem ser qualquer coisa, desde simples varinhas com fitas até peças sofisticadas de escultura. A arte é importante porque ela celebra as estações da alma, ou algum acontecimento trágico ou especial na trajetória da alma. A arte não é só para o indivíduo, não é só para o marco da compreensão do próprio indivíduo, ela é também um mapa para aqueles que virão depois de nós.
Como seria de se imaginar, o trabalho com cada pessoa é extremamente individualizado, pois é verdade que não existem pessoas iguais. Esses fatores, no entanto, permanecem constantemente no meu trabalho com pessoas, e eles são os fundamentos para todos os trabalhos dos seres humanos, o meu assim como o seu. O ofício de perguntar, o ofício de contar história, o ofício de ocupar as mãos. Todos esses representam a criação de algo, e esse algo é a alma. Sempre que alimentamos a alma, ela garante a expansão. Portanto, seguem-se histórias que elucidam o relacionamento com a mulher selvagem. As mulheres e mitos transcritos nessa obra são transcrições literais das minhas conferências e apresentações. Os contos são apresentados em detalhes fiéis em sua integridade arquetípica. Estão também incluídas algumas das perguntas que peço às mulheres que respondam após refletirem sobre elas, para propiciar uma convergência consistente ao precioso self selvagem. Além disso, descrevo em detalhes algumas das atividades, brincadeiras experimentais e artísticas que ajudam as mulheres a reter na memória consciente o nome do seu trabalho. Elas foram extraídas de minhas oficinas a respeito das mulheres instintivas e todas elas, ou qualquer uma, são úteis para a reemergência da nossa natureza selvagem. Como espero que vocês concluam, trata-se de métodos palpáveis para amenizar velhas cicatrizes, dar alívio a antigas feridas e recuperar técnicas esquecidas de um modo prático. As histórias são bálsamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde que ouvi a minha primeira. Elas têm uma força. Não exigem que você faça nada, que se seja nada, que se haja de nenhum modo. Basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano e para resgatar algum impulso psíquico perdido está na história. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo, nesse caso, o da mulher selvagem. Nas histórias estão inclusas instruções que nos orientam a respeito da complexidade da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa tarefa. Dentre centenas de histórias que examinei durante décadas, as que estão nas páginas que se seguem são as que exprimem com maior clareza a fartura do arquétipo da mulher selvagem. Às vezes, várias camadas culturais superpostas desorganizam os esqueletos da história. Por exemplo, no caso dos irmãos Grimm, entre outros colecionadores de contos de fadas dos últimos séculos, existem fortes suspeitas de que os informantes, os contadores de história, daquela época às vezes purificavam as histórias em consideração aos irmãos religiosos. Também suspeitamos de que os famosos irmãos tenham continuado a tradição de cobrir antigos símbolos pagãos com outros cristãos, de tal modo que uma velha curandeira num conto passava a ser uma bruxa perversa, um espírito transformava-se num anjo, um véu ou coifa iniciática tornava-se um lenço, ou uma criança chamada Bela, nome costumeiro para criança nascida durante os festejos de solstícios, era rebatizada de Smerzerek, não sei pronunciar, dolorosa. Os elementos sexuais eram omitidos, animais e criaturas prestimosas eram transformadas em demônios e espíritos do mal. E foi assim que se perderam muitos dos contos femininos que continham instruções sobre o sexo, o amor, dinheiro, o casamento, o parto, a morte e a transformação. Foi assim que foram arrasados e encobertos com os mitos e contos de fadas que explicavam mistérios antiquíssimos das mulheres. Da maioria das coletâneas dos contos de fadas e mitos hoje existentes, foi expurgado tudo que fosse escatológico, sexual, perverso, pré-cristão, feminino, iniciático ou que se relacionasse com as deusas, que representasse a cura para vários males psicológicos e que desse orientação para alcançar a êxtase espiritual. No entanto, eles não estão perdidos para sempre. Em cada fragmento da história está a estrutura do todo. Andei bisbilhotando no que chamo, em tom brincalhão, de paleomitologia e retórica do conto de fadas. Comparo muitas versões do mesmo conto e compilo a maior quantidade possível de versões novas e antigas. Comparo, então, as formas de um trabalho de reconstrução a partir de antigos modelos arquetípicos
recolhidos em anos de estudo da psicologia dos arquétipos, que preserva e estuda todos os enredos e temas dos contos de fadas, das lendas e dos mitos com os objetivos de compreender a vida instintiva dos seres humanos. Recebo ajuda de modelos presentes nos mundos imaginários no inconsciente coletivo de todos os seres humanos, os quais podemos recorrer através de sonhos e de estados especiais de consciência. Muitas vezes, um último acabamento pode ser obtido por meio da compaixão das versões das histórias com dados arqueológicos da própria cultura feminina ancestral, como, por exemplo, imagens, máscaras e cerâmicas rituais. Em suma, usando o estilo dos contos de fada, passo muito tempo remexendo as cinzas com meu nariz. Venho estudando padrões arquetípicos há mais de 20 anos e os mitos, contos de fadas e o folclore há muito mais tempo. Acumulei vasto conhecimento sobre esqueletos da história. É fácil detectar quando está faltando um esqueleto na história. No transcorrer do século, várias conquistas das nações por outras nações e conversões religiosas, tanto pacíficas quanto impostas pela força, encobriram ou alteraram a essência original das antigas histórias. Existem, porém, boas novas. Apesar de todo o desmantelamento estrutural das versões existentes nos contos, um padrão definido e luminoso ainda transparece. A partir dele, podemos realizar uma reconstrução, a partir da forma dos fragmentos e pedaços. Podemos determinar com acertos o que foi perdido na história, e esses pedaços que faltam podem ser reformulados com precisão, revelando muitas vezes espantosas estruturas subjacentes que começam a sanar a tristeza das mulheres originadas pela destruição tanto dos antigos mistérios, não é bem assim, eles não foram destruídos. Tudo o que poderíamos precisar, tudo o que poderíamos um dia chegar a precisar, ainda está saindo aos sussurros do esqueleto das histórias. Coletar histórias é uma atividade paleontológica contínua. Quanto maior o número de ossos do esqueleto da história que tivermos, maior a probabilidade da descoberta da história inteira. Quanto mais inteiras forem as histórias, maior será o número de mudança e desenvolvimento da psique, e nós, apresentados, e melhor será a nossa oportunidade de captar e evocar o trabalho da alma. Quando trabalhamos a alma, ela, a mulher selvagem, vai se expandindo. Quando criança, tive sorte de viver cercado de pessoas de muitos dos velhos países da Europa e do México. Muitos dos membros da minha família, vizinhos e amigos eram norte-americanos da primeira geração, ou haviam chegado recentemente da Hungria, Alemanha, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Sérvia, Croácia, Rússia, Lituânia e Boêmia, assim como do Jalisco, Michoacán, Juarez e de muitas das aldeias fronteiriças entre o México, Texas e o Arizona. Eles chegavam para trabalhar nos campos, nas colheitas, nas usinas siderúrgicas e nas escavações das ruínas, nas cervejarias e em serviços domésticos. A maioria não tinham instrução em termos acadêmicos, mas era de extrema sabedoria, sendo portadora de uma tradição valiosa e quase exclusivamente oral. Muitas das pessoas da família e da vizinhança e ao meu redor haviam sobrevivido a campos de trabalho forçado, campos de refugiado, a campos de deportação e de concentração, onde contadores de história, entre eles, haviam vivido uma versão pesadelo da história de Scheherazade. As terras das famílias de muitos deles haviam sido confiscadas. Muitos haviam vivido em prisões para imigrantes. Muitos haviam sido repatriados contra sua vontade. Com esses rústicos contadores de história, aprendi pela primeira vez os contos que as pessoas recorrem quando a vida pode se tornar morte e a morte pode se tornar vida a qualquer instante. Com eles também aprendi que os contos de fada dos livros haviam de algum modo sido modelados para que grande parte do seu vigor se perdesse. Mais tarde, na década de 1960, quando migrei para o oeste na direção das Montanhas Rochosas,
Vivi entre desconhecidos carinhosos judeus, irlandeses, gregos, italianos, afro-americanos e alsacianos, que se tornaram amigos e espíritos irmãos. Tive a bênção de conhecer algumas raras e antigas comunidades de latinos no sudeste dos Estados Unidos, como, por exemplo, Trampas e Chuchas, Novo México. Tive a felicidade de passar algum tempo com americanos nativos, desde o povo Inuit no norte, passando pelos pueblos e pelos povos das grandes planícies no oeste, até que os Nahuatl, Lacandon, Tehuantepec, Huicou, Seri, Mayamanquixé, não sei pronunciar, Mosquito, Cuna, Nazca, Coixurra, Rivaro, na América Central e no Sul. Desculpem. Troquei histórias em mesas de cozinha e debaixo de parreiras, em galinheiros e currais de ordenha, enquanto preparava tortilhas. Seguia o rastro de animais selvagens e bordava o milionésimo ponto de cruz. Tive a sorte de compartilhar do último prato de Chile e cantar gospel junto com as mulheres para ressuscitar os mortos, de dormir com as estrelas em casas sem telhado. Sentei-me perto do fogo para me aquecer, para jantar ou para duas possibilidades. Em Little Italy, Polistow, Rio Country, Los Bairros e em outras comunidades étnicas por todo o meio oeste e o extremo oeste urbano, e ultimamente troquei histórias sobre Spartans, maus espíritos, com contadores de histórias nas Bahamas. Minha maior sorte foi a de que, onde quer que eu fosse, as crianças, as senhoras, os homens em pleno vigor, os velhos e as velhas, artistas da alma, saíram dos bosques, das florestas, dos prados e das dunas, para me regalar com os seus sons rouquenhos, e eu também a eles. Há muitos modos de abordar histórias. O estudioso profissional do folclore, o analista freudiano, junguiano ou de outra corrente, o etnólogo, o antropólogo, o teólogo, o arqueólogo, cada um tem um método diferente, tanto na compilação das histórias quanto na aplicação a elas atribuídas. Sobre o aspecto intelectual, o método de desenvolvimento do meu trabalho com as histórias seguiu minha formação em psicologia analítica e arquetípica. Durante mais de 5 anos, durante minha formação psicanalítica, estudei a amplificação de leitmotiv, não sei falar, a simbologia dos arquétipos, a mitologia universal, a iconologia antiga e popular, a etnologia, as religiões do planeta e as interpretações dos contos de fadas. Em termos viscerais, porém, abordo as histórias como contadora de histórias, guardiã das velhas histórias. Venho de uma longa linhagem de contadoras, Mesemodok, velhas húngaras, que contam suas histórias sentadas em cadeiras de madeira, com suas carteiras de plástico no colo, as pernas abertas e as saias tocando o chão. As cuentistas, velhas latinas que ficaram paradas em pé, com seus seios fartos, ancas largas, gritando histórias no estilo rancheira. Os dois clãs contam histórias na voz natural das mulheres que vivenciaram famílias e filhos, pão e ossos. Para elas, uma história é um medicamento que fortifica e recupera o indivíduo e a comunidade. As modernas contadoras de histórias descendem de uma comunidade imensa e antiquíssima composta de santos, trovadores, bardos, griots, contadoras, chantrés, menestréis, vagabundos, megeras e loucos. Uma vez sonhei que estava contando histórias e senti alguém dando tapinha no meu pé para me incentivar. Olhei para baixo e vi que estava em pé nos ombros de uma velha que segurava meus tornozelos e sorriu para mim. Não, não, disse eu. Venha subir nos meus ombros, já que a senhora é velha e eu sou nova. Nada disso, insistiu ela, é assim que deve ser. Percebi que ela também estava de pé, nos ombros de outra mulher, ainda mais velha do que ela, que estava nos ombros de uma mulher usando manto, que estava nos ombros de outra criatura, que estava nos ombros
Acreditei no que disse a velha dos sonhos a respeito de como as coisas devem ser. A energia para contar história vem daquelas que já se foram. Contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço, sofisticadamente trajados com farrapos, mantos ou com nudez da sua época, e repletos a ponto de transbordarem de vida ainda sendo vivida. Se existe uma única fonte das histórias e um espírito das histórias, ela está nessa longa corrente de seres humanos. As histórias são muito mais antigas do que a arte e a psicologia, e serão sempre as mais velhas nessa comparação. Não importa quanto tempo passe. Um dos estilos mais antigos de relato que muito me intriga é o estado de transe apaixonado, pela qual a contadora pressente a plateia, seja ela composta de um indivíduo ou de muitos, e entra num universo entre os universos na qual uma história é atraída para a contadora em transe, transmitida através dela. É a contadora de histórias propiciando o fazer da alma. A contadora em transe convoca o duende, o vento que sopra o espírito sobre o rosto dos ouvintes. Uma contadora em transe aprende a ser maleável em termos psíquicos através da prática meditativa da história, ou seja, o exercício individual no sentido de abrir certos portões psíquicos e frestas do ego a fim de permitir que a voz se pronuncie, a voz que é mais antiga do que as pedras. Quando isso acontece, a história pode seguir qualquer trilha, pode virar de cabeça para baixo, pode virar uma sopa e ser servida para que algum pobre se banqueteie, para ser carregada de ouro à vontade, ou pode perseguir o ouvinte levando-o ao outro mundo. A contadora nunca sabe como tudo vai acabar, e nisso reside pelo menos a metade da magia orvalhada da história. Este é um livro de relatos sobre os costumes do arquétipo da mulher selvagem. Tentar esquematizá-la, delimitá-la, sua vida psíquica dentro de escaninhos seria contrário ao seu espírito. Conhecê-la é um processo permanente, um processo que dura a vida inteira, e é por isso que essa obra é um trabalho permanente e perpétuo. Assim, seguem-se algumas histórias a serem usadas como vitaminas para a alma, algumas observações e alguns fragmentos de mapa, pedacinhos de resina de pinheiro para grudar penas em árvores como sinalizações de caminho, e algum mato rasteiro amassado, guiado pelo trajeto de volta ao mundo subterrâneo, nosso lar psíquico. As histórias conferem movimento à nossa vida interior, e isso tem importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. As histórias lubrificam as engrenagens e faz correr a adrenalina, mostram-nos saída e, apesar da dificuldade, abrem para nós portas amplas e paredes anteriormente fechadas, aberturas que nos levam a terras dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, que nos devolvem a nossa verdadeira vida de mulheres selvagens e sagazes. Histórias como Barba Azul nos dão ideia exata do que fazem a respeito do ferimento que não para de sangrar. História como A Mulher Esqueleto revelam o poder místico do relacionamento e como sentimos entorpecidos pode voltar e como os sentidos entorpecidos pode voltar à vida e ser um amor profundo. Os dons da velha mãe morte podem ser encontrados na personagem de Baba Yaga, velha megera selvagem. A bonequinha que mostra o caminho quando tudo parece perdido faz voltar à tona uma das artes femininas instintivas perdidas em Vasalisa, a sabida. Histórias como La Loba, a mulher dos ossos do deserto, falam da função transformada da psique. A donzela sem mão recupera os estágios perdidos dos antigos ritos de iniciação das mulheres selvagens em tempos antigos, fornecendo assim orientações duradouras e atemporais para todos os anos da vida da mulher. É nosso encontro com a mulher selvagem que nos leva a não limitar nossa conversa aos seres humanos, nossos momentos mais esplêndidos aos salões de dança, nossos ouvidos apenas a música produzida por instrumentos feito pelo homem, nossos olhos a beleza ensinada, nossos corpos as sensações comprovadas, nossas mentes
aquilo a respeito de todos já estão de acordo. Essas histórias apresentam insights permanentes, a chama da vida apaixonada, o fôlego para dizer que sabemos, a coragem de suportar o que vemos sem afastar dos olhos, o perfume da alma selvagem. Este é um livro de histórias de mulheres, apresentadas como